A paz do Senhor. Estamos de novo aqui para nós partilharmos a palavra de Deus. E hoje a nossa palavra encontra-se no livro ou na epístola de Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7, diz assim a palavra de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vou repetir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos orar. Senhor, estamos aqui novamente para partilharmos a Tua palavra. É complexa a Tua palavra. Pedimos desde já a direção do Espírito Santo para que possa nos orientar. Que o Espírito Santo seja o grande pregador e que eu seja um instrumento que Ele vai usar. Prepara os corações dos ouvintes, aqueles que vão ouvir esta palavra. Senhor, que esta palavra não venha para passar, mas para ficar e que venha transformar vidas, que venha salvar vidas. Tudo que não reconhece o Teu senhorio, tudo que não reconhece o Teu poderio, que pode se infiltrar no meio de nós, que seja desmantelado no nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos partilhar de um tema que subtraímos na mesma passagem de hoje. Resistir ao diabo. Esse é o tema da nossa mensagem. Resistir ao diabo. O autor desta epístola é o Tiago, irmão de Jesus, e ele escreveu aos cristãos judeus dispersos fora da Palestina. E um dos propósitos para ele escrever esta epístola era para fortalecer a fé desses cristãos que estavam a passar por uma dura perseguição e que colocava a sua fé em prova. Então ele tinha que escrever para poder fortalecer a fé desses irmãos. E no capítulo 1, versículo 1 da mesma carta, da mesma epístola, nós encontramos Tiago revelando-se e a quem o seu destinatário, a quem ele escreveu esta epístola. Amados, no versículo de hoje, Tiago usa dois verbos e ele relaciona esses dois verbos a duas entidades. Ele usa dois verbos e relaciona esses verbos a duas entidades. O primeiro verbo que ele usa aqui é o verbo sujeitar-se. O segundo verbo é o verbo resistir. Sujeitar-se e resistir. Quando fala de sujeitar-se, ele relaciona este verbo a Deus. Ele diz assim:
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar-se é submeter-se. Nós temos que nos submeter a Deus. Sujeita-se a um superior. Sujeita-se a um líder. Sujeita-se a um soberano. Sujeita-se a um senhor. Quando Tiago está a falar de sujeitai-vos a Deus, ele está querendo nos dizer que Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso líder, Deus é o nosso soberano e nós devemos nos submeter a Ele. Usando a linguagem da Idade Média, posso aqui dizer que Deus é o suzerano, Deus é o suzerano e nós somos os vassalos, suzerano e vassalo. Ou então, soberano e súditos. Soberano e súditos. Deus é o suzerano e nós somos vassalos. O vassalo deve submissão ao seu suzerano. O súdito deve submissão ao seu senhor. Assim como nós também, sendo criaturas de Deus, devemos submissão ao nosso Criador. Então, quando Tiago está a falar, sujeitai-vos a Deus, está querendo nos dizer que nós temos que nos submeter a Deus, porque é Ele que nos criou. É Ele que nos fez. Ele é que é o nosso líder. Ele é que é o nosso o sumo sacerdote, que é Jesus. E ele usa o segundo verbo, que é o verbo resistir. E relaciona este verbo ao diabo. Ele diz assim, mas resistir ao diabo. Olha só a formulação desta frase e a ideia do Tiago. Para Deus, nós temos que nos submeter. Mas para o diabo, nós temos que lhe resistir. Resistir é lutar. Resistir é se defender. Resistir é contra-atacar. Resistir é se opor. Então, quando o Tiago está a dizer resistir ao diabo, ele está querendo dizer que o diabo não é o nosso soberano. Porque se o vassalo resistir ao soberano, então já é falta de respeito. Não se pode resistir a um soberano. Não se pode resistir a um líder. Não se pode resistir a um suzerano. Ao soberano, ao líder, ao suzerano, ao líder, ao soberano, nós devemos nos submeter. Mas ao diabo, nós temos que lhe resistir. Resiste-se a um inimigo. Em outras palavras, Tiago está querendo dizer que o diabo é o nosso inimigo. Ele não é o nosso líder. Então nós temos que lhe resistir. E no fim ele disse assim, se nós o resistirmos, ele fugirá de nós. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só. Quem foge é quem se sente derrotado. Fugir é ser derrotado. Recuar é ser derrotado. Na guerra, quando o comandante que está a dirigir a tropa começa a dizer às suas tropas, recuo, recuo, recuo.
quer dizer, já estão a ser derrotados. Já há algumas baixas do lado deles. Já há resistência do outro lado e que eles estão a ver que não estão a conseguir mais. Então a única alternativa é recuar, é fugir. Fugir é ser derrotado. Tiago está a dizer que quem deve fugir não é o crente. Quem deve fugir é o diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem foi chamado para fugir é o diabo e não o cristão. É pena que hoje em dia os cristãos, muitos dos cristãos ainda têm o diabo como aquela figura que dá medo, aquela figura que, sei lá, diabo ainda não, Satanás. Não, quem deve fugir é Satanás. Disons-le encore.